Fala galera, meu nome é Leonardo Silva de Lacerda e hoje aqui eu venho apresentar minha P3 de transferência de calor, cujo assunto é condução de calor com geração de energia. Para a nossa primeira questão, nós temos uma parede plana, onde nós temos as temperaturas superficiais aí T1 e T2, isso para cada ponto da sua superfície aí. Aí nos deu a espessura e diz também que nós temos uma geração de calor uniforme. Então tá querendo que nós derivemos alguma expressão aí a ponto de encontrar o valor da função Tx, que no caso seria a função de temperatura, da distribuição de temperatura ali. Então tá, primeiro passo, nós colocamos aí todos os dados que no problema nos deu, coloquei aqui também, no caso as condições de contorno, chamando no caso a espessura era de 2L, então de menos L até L, nomeei de T1 e T2, aí simplesmente apliquei a equação de calor aqui, fiz as integrações e cheguei simplesmente aqui na função de Tx aqui. Só que eu não tenho valor nem de C1 nem de C2, então nós vamos aplicar essas condições de contorno a ponto de descobrir C1 e C2. Aplicando as condições de contorno, chegamos nessas duas equações aqui, simplesmente resolvendo esse sisteminha aí, chegamos que C1 vale este valor aqui e que C2 é equivalente a isso. Então simplesmente pegamos o valor de C1 e C2 e aplicamos aqui ó, na equação 1. E chegamos na temperatura, na função de distribuição de temperatura aí do sistema. Agora nós temos a questão 2 aí. Novamente nós temos uma parede plana de espessura 2L, só que ele nos deu aqui também uma equação de geração de calor, que acontece no caso nessa parede, e deu outras informações aí. Ele está simplesmente pedindo para que nós derivássemos uma expressão a ponto de descobrir a perda total de calor ali, da superfície ali por unidade de área. Então tá, primeiro passo que nós temos, colocamos todos os dados que nós temos aqui, que a questão nos deu, aplicamos a equação de calor, fazemos as integrações, encontramos o valor de Tx aí, beleza. E agora para encontrarmos as constantes ali, vamos fazer o mesmo que na questão 1, simplesmente aplicarmos as condições de contorno, encontramos o valor de C1, valor de C2, substituímos ali na função de distribuição de calor ali que nós temos, que no caso é o Tx aí, de temperatura. E agora aí, como está pedindo a perda de calor por unidade de área, e uma equação que nós temos ali que relaciona, no caso é a área e a geração de calor, que era a lei de Fourier. Então aplicamos a lei de Fourier, passamos esse A aqui para baixo, teríamos uma reação da perda de calor ali por unidade de área. Nós temos esse dt dx aqui, que é equivalente a isso aqui, ó. Só substituímos os dados aqui e pronto, encontramos aí o que a questão havia nos pedido. E agora nessa questão 3 aí nós temos uma geração nuclear que acontece ali dentro de um cilindro, que seria composto por várias reações nucleares ali, nos deu as dimensões do cilindro e também a taxa gerada ali de calor dentro do cilindro ali. E agora está querendo saber a quantidade de calor que seria liberado para cada cilindro. Então tá, o primeiro passo, colocamos aqui as dimensões e a taxa produzida por cilindro, e agora simplesmente aplicamos a equação de calor. Porém, por se tratar de um cilindro, então vamos utilizar as coordenadas cilíndricas para resolver ela. Então tá, primeiro passo, fazemos no caso essas derivações, integrações aí, no caso de modo de gerar essas derivadas, até encontrarmos o valor da distribuição em função do raio aí. Porém, não temos o valor dessas constantes, então vamos descobrir. Porém, por se tratar de um eixo central ali adiabático, no raio igual a zero, então seria no centro desse cilindro. Então tá, simplesmente usamos isso como uma condição de contorno para descobrirmos assim o valor da constante 1, que no caso foi de zero. Então tá, logo em seguida apliquei a fórmula de Fourier, a lei de Fourier ali, para descobrir o calor liberado pelo cilindro. E aí só substituindo os valores que nós temos, no caso da condutividade térmica, da área, e esse dt dr aqui, nós temos que é equivalente a isso, e C1 igual a zero. Então simplesmente substituímos os dados aqui, ó, e chegamos nessa seguinte aí, quantidade de calor liberada aí por cada cilindro. Nessa questão 4 aqui, nós temos uma geração de calor numa placa de cobre quadrada aí, nós temos a dimensão e a taxa de calor gerado, também temos a informação de que essa placa está sendo exposta ao ambiente, então nós temos o coeficiente de convecção e a temperatura aí do ambiente. E está querendo simplesmente descobrir a temperatura da superfície na placa. E tá, primeiro passo que nós temos, colocando todos os dados fornecidos aí pelo problema, aplicamos a equação de calor, fazemos as integrações, chegamos aí na distribuição de temperatura aí. E agora, vamos aplicar as condições de contorno para poder descobrir o valor de C1 e C2. Então tá, a primeira condição de contorno, no caso seria a do eixo central diabático ali, onde o x seria igual a zero, porque não há troca de calor ali no centro da placa. E encontramos o valor de C1. Porém, não vamos precisar usar o valor de C2 não. Porque, ó, se nós considerarmos isso aqui, que dt dx é equivalente a isso, ó, igual nós temos aqui, e como a placa está sendo exposta ao ambiente, então nós temos que seria uma taxa de calor convectiva. Aí no lugar desse aqui, nós simplesmente substituímos ele o valor da taxa de calor convectiva. E aí simplesmente igualamos, porque temos que dt dx é equivalente a isso, e que dt dx é equivalente a isso aqui. Então, ao longo da placa, nós temos que seria dado por essa igualdade aqui. Simplesmente expandimos, fazemos as manipulações, chegamos nisso aqui, ó, na fórmula de
temperatura aí da superfície da placa. E aí substituímos os dados, chegamos nesse valor aqui. Na nossa questão 5, nós temos um projeto de aquecedor elétrico, temos todos os dados aqui, então está pedindo para determinar a bitola, o comprimento do fio e a corrente requerida aí. E também fazer a discussão sobre o efeito aí dos coeficientes de transferência de calor e o que poderia causar. Então tá, primeiro passo, vamos calcular a corrente requerida, que no caso seria PVI, temos a potência e a tensão, vamos calcular a corrente. Nesse caso que eu botei 1000, mas foi o erro de digitação, que seria 10.000 aqui. Aí chegaríamos nesse valor aqui para a corrente. Então tá. Aí depois nós iríamos descobrir o comprimento. Para descobrir o comprimento precisaríamos da resistência, usando essa fórmula para descobri-lo. E teremos o comprimento em função do raio, porque não temos os valores do raio. Então tá. Agora vamos aplicar as condições de contorno. Como nós temos a geração de calor aí de modo convectivo, em primeiro modo, então simplesmente substituímos os valores aqui e chegamos à seguinte equação para a temperatura de superfície. E agora aplicando a segunda superfície de contorno, agora, aplicando a segunda condição de contorno aí, que no caso seria o T de zero, e aí nós simplesmente temos essa equação aqui que advém da equação de calor ali, e aí simplesmente chegamos aqui na segunda equação. E aí agora vamos igualar a primeira com a segunda, porque nós temos que a temperatura de superfície é igual a isso, a temperatura de superfície da placa é igual a isso. Aí simplesmente vamos manipulando aí, operando e descobrimos aí o valor do raio, foi esse valor aqui. E agora, como nós tínhamos uma fórmula que chegamos aí do comprimento em função do raio, simplesmente substituímos o raio e encontramos o valor do comprimento. Então, o comprimento do fio é igual a esse valor aqui, o valor da bitola seria 2 vezes o raio, que daria equivalente a este valor aqui. E a corrente requerida nós temos que é equivalente a isso aqui. E agora, fazendo a análise, no caso dos coeficientes de transferência de calor, que seria o coeficiente de convecção e a condutividade térmica do material. O coeficiente de convecção está aqui e a condutividade térmica está aqui. Neste caso aqui, esses coeficientes aqui aumentariam, se eles se reduzissem, se eles diminuíssem aqui, iria aumentar o raio. Então aumentaria o raio da bitola. E como nós temos essa equação aqui, que relaciona o comprimento com o raio, é uma relação proporcional, então aumentaria o comprimento do fio também. Então, podemos concluir que se houvesse a redução desses coeficientes de transferência de calor, aumentaria o raio e o comprimento. Agora, na questão 6 aqui, nós temos o material esférico aí, nós temos todos os dados aí, e está pedindo para expressarmos a equação diferencial com as condições de contorno. Então tá, utilizando simplesmente a equação de calor, porém com coordenadas esféricas, então a equação de calor se torna dessa forma, e aplicamos as condições de contorno, que nós temos, que no caso é o eixo central diabático ali, onde não há troca de calor no centro, e também a temperatura de superfície que foi nos dado, que é 105 graus Celsius. E essa é a questão letra A. A letra B, obter uma relação para a variação de temperatura da esfera via resolução da equação diferencial. É basicamente resolvermos essa equação de calor aí. Então tá, primeiro passo é realizarmos essas integrações aí, e para descobrirmos as constantes. Então tá, primeiro passo aqui temos a equação da constante C1, quando substituímos ali essa primeira condição de contorno, zeramos aqui, então C1 é equivalente a zero. E agora, como nós temos o T de R0, então nós tínhamos isso aqui, era só integrar novamente mais uma vez. Aí chegaríamos nessa fórmula aqui, porque eu fiz direto. E como seria C1 R0, e C1 é equivalente a zero, zeraria. Então, restaria só esta maneira aqui. Então, isolei o C2 aqui e encontrei o valor de C2. E agora, aplicando C1 e C2, chegamos a essa seguinte aí, variação de temperatura aí, que está pedindo na letra B. E agora na letra C, está pedindo para determinar a temperatura do centro da esfera. Se é o centro da esfera, então seria com R igual a zero, ou D de zero. E aí, quando calcularmos aí com R igual a zero, só utilizamos isso aqui mesmo, e substituímos ali, e encontramos o valor da temperatura aí, o T de zero, sendo equivalente a isso. Agora na questão 7 nós temos um fio de cobre aí, temos as informações aí que está referente a ele, e a questão está pedindo para determinarmos a corrente que deve ser imposta ao fio para que a temperatura no centro desse fio seja igual a 150 graus. Então tá, colocamos todos os dados que nós temos aqui, este dado aqui foi retirado da internet, e agora tá, agora aplicamos a equação de calor aí, no caso por coordenadas cilíndricas, visto que é um fio, e aí agora vamos colocar as condições de contorno que nós temos aqui, colocamos as condições de contorno e substituímos aqui, encontramos que C1 é equivalente a zero, e C2, no caso para a temperatura T0 ser igual a 150 graus, chegamos que C2 deveria ser igual a 150 graus. Então tá. Nós temos duas equações de temperatura da superfície. A primeira seria referente à temperatura do ambiente, no caso a temperatura convectiva, e a segunda seria referente à temperatura do centro da esfera, aí, que acontece a diferente temperatura do centro. Então tá, nós temos essas duas equações de temperatura da superfície da esfera, simplesmente igualamos as duas ali, a ponto de descobrir o valor da geração de calor aí. Então tá, igualamos aí, encontramos o valor de quê? Que é equivalente a isso aqui. E agora, nós temos a potência gerada, né? Nesse circuito. Então tá, como nós temos uma parte que é convectiva, que no caso seria responsável a parte do ambiente, então nós vamos usar essa fórmula aqui, para a parte da temperatura ambiente.
e substituindo aí o valor da área, etc., isolamos aqui e deixamos uma função de L, porque nós temos uma outra função, que no caso seria da resistência, que é igual a ρ L sobre A, e nós vamos simplesmente substituir isso aí, para de modo deixarmos aí esse L aqui igualado com esse L aqui. Então, sumindo de vez com esse L. E aí sim, foi o que fizemos, igualamos essa equação aqui com essa, no lugar do L, né? E aí cortamos esse R aqui, e aí só substituímos os dados que nós temos aqui. Chegamos que I ao quadrado é equivalente a isso, substituímos todos os dados aí e chegamos no valor da corrente aí, que é igual a 32,38 amperes.